aluna do 4º do Instituto Aspásia de Mileto. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao quadro Aspásia News, onde os alunos entrevistam várias pessoas abordando vários temas diferentes. Sempre aos sábados no Instagram do IAM. Hoje entrevistaremos a professora da UFES, Patrícia Rodrigues, doutora em Imunologia, doenças transmitidas por vírus, além do coronavírus. É uma honra tê-la conosco. Professora Patrícia, fale um pouco sobre a sua formação e com que a senhora trabalha. Oi, Marina. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com você, viu? Muito, muito feliz de poder falar com você, de poder trocar essas ideias. Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Muito obrigada pelo convite, viu? Para você e para todos os alunos do 4º ano. Eu sou biomédica, eu fiz graduação em biomedicina lá na Universidade Católica de Goiás, eu também conhecida como PUC Goiás, eu sou de Goiânia, né? E depois eu fui para Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, onde eu fiz mestrado e doutorado em imunologia básica e aplicada, onde o tema central dos meus trabalhos foi desenvolvimento de vacinas para a tuberculose. Então, essa é a minha formação. E há 10 anos eu estou aqui em Sergipe, trabalhando na Universidade Federal de Sergipe, lá no campus de Lagarto. A segunda pergunta, que foi do Bernardo. O que é vírus? Bem, o que são vírus, né? Na verdade, são vários, a gente tem muitos, centenas de vírus, né? São um monte de proteínas que, para sobreviver, ele precisa infectar algumas células, né? Esse é o grande problema. Então, quando ele entra dentro da célula, ele acaba se multiplicando, ele entra lá dentro, começa a se multiplicar, multiplicar, multiplicar. E com isso, a célula não tem mais espaço, né? E ela acaba fazendo o quê? Ela explode e joga milhares desses vírus para fora, que para sobreviver, eles precisam infectar outras células. É mais ou menos o filme do malvado favorito, né? A gente tinha o malvado favorito e milhares de minions que seguiam as suas ordens sempre, né? Então, os minions seriam esses vírus que ficam se multiplicando, multiplicando e seguindo sempre a ordem, e a célula seria que segue a ordem para essa multiplicação acontecer. Então, os vírus usam essas células para sobreviver. E aí, o que acontece? Qual que é o grande problema? Que quando ele faz isso, ele acaba deixando quem ele infecta, no caso, seres humanos ou animais, doentes, né? A gente tem um sistema super importante que seria capaz de eliminar esses vírus. Aí a gente fala de uma batalha, que é o chamado sistema imune, né? Cheio de soldadinhos que vão lutar contra os vírus para tentar eliminar. Mas, na verdade, então, o que acontece? É o nosso corpo que faz uma batalha para eliminar esses convidados indesejados que nos causam mal. E a gente geralmente consegue vencer a luta. Esses soldados são muito eficientes. A próxima pergunta de Luísa é: como os vírus são mutáveis? Nossa, uma palavra difícil, né? Mutável. O que ele faz? Então, o que o vírus faz para mudar de roupa? Né? Então, ele é um monte de proteína. O que ele faz para mudar de roupa e enganar os soldados, né? É o que a gente chama de mutação. Ele muda alguma coisa lá no material genético que a roupa externa dele vai mudar e o que antes era amarelo, por exemplo, começa a se tornar verde. Então, o soldado, quando vê aquele que antes era amarelo, mudou de cor e virou verde, ele se confunde. E ele acaba fazendo o quê? Ele não sabe se ele vai combater esse soldado que agora está, esse invasor que agora mudou de cor, e aí ele acaba se confundindo. Ele faz isso para quê? Para conseguir infectar mais células e conseguir sobreviver mais tempo dentro do organismo. Mas uma coisa importante é que nem todos os vírus são mutáveis, tá? Então, a gente tem alguns que têm essa capacidade de mutação e outros não.
Certo. Próxima pergunta. O que devemos fazer para que o Covid-19 não se espalhe mais ainda? Então, o Covid-19, a gente já entrando, né, é uma doença causada justamente por esse invasor, então é um vírus, né, um vírus muito, muito chato, e além de ser chato, ele é muito desconhecido para toda a área que estuda combate a esses vírus, né? O que que a gente tem? A gente tem como medida de prevenção que está todo mundo falando. Olha, é importante lavar as mãos, é importante usar a máscara, é importante sempre se manter em isolamento, que seria o ideal, né? Então, as pessoas, o máximo possível em isolamento social, é uma parte muito difícil para a gente se manter longe das pessoas que a gente ama, muitas vezes, dos nossos amigos, mas agora é necessário, porque a gente sabe pouco, mas o pouco que a gente sabe é que se a gente estiver em contato, abraçando, beijando, e às vezes até conversando com outras pessoas, ele é capaz de nos infectar. Então, para evitar, seria primeiramente isolamento social, e além do isolamento social, as medidas de higiene, né? Que seria lavagem das mãos, manter o menor contato possível com boca, manter o menor contato possível com a região dos olhos e nariz. Então, assim, levar o mínimo possível a mão nessas regiões. Então, olhos, nariz e boca. E sempre quando for entrar em contato com outra pessoa, usar a máscara, né? Chegou em casa, vou sair de casa, tem um imprevisto, vou ter que sair de casa de qualquer jeito. Chegou em casa, entrar para o banheiro, tomar banho, lavar tudo, cabeça, mão com sabão, tá? Já é suficiente. Se tá na rua, não tem sabão e água, usa o álcool gel. Por quais partes do corpo o Covid-19 se espalha? Então, eu já falei mais ou menos, já dei aí uma colinha, né? Então, geralmente é as mãos, né? Onde a gente já tem o contato com as pessoas ou com os objetos. É muito importante a gente falar que não é só as pessoas que ficam infectadas, né? Os objetos também são capazes de manter ali o coronavírus por algum tempo, e se alguma pessoa que está contaminada pegar um copo, por exemplo, e você vier na sequência pegar esse copo, ele pode ser transmitido porque você vai pegar a sua mão e vai levar nessas partes. Quais serão essas regiões? Boca, nariz, né? E olhos, principalmente. Quinta pergunta. Qual o vírus mais perigoso que já existiu? Então, o vírus mais perigoso é o Marburg, né? Há relatos dele na Alemanha em 1967, num laboratório que estudava alguns tipos de vírus, e é um vírus que é transmitido do macaco, foi um macaco vindo da África, que eles estavam estudando, para outro tipo, uma vacina para outro tipo de vírus, que acabou transmitindo esse vírus. Por que ele é considerado mais perigoso, né? É um exemplo que a gente faz. Se 100 pessoas pegarem esse tipo de vírus, que é o Marburg, 90 delas vão morrer. E não tem tratamento para esse tipo de doença viral, né? Então, e nesse também se enquadra com uma possibilidade de morte tão alta também, o Ebola. Então, são os dois vírus que são considerados os piores existentes até agora. Que outras doenças são contagiosas e fatais? Então, aí a gente tem um monte de doenças que são contagiosas e fatais, né? O que é mais importante a gente entender? Que para a gente conseguir combater essas doenças contagiosas, o que é uma doença contagiosa? Ela vai ser transmitida pelo contato. Por alguma via de contato, eu vou acabar pegando essa doença. Então, o Covid é o exemplo mais prático que a gente tem hoje. Então, que pelas mãos, pelo espirro, por gotículas de saliva, eu posso pegar essa doença. Então, isso é mais fácil quando eu tenho o quê? O contato com outras pessoas. Então, o contágio, né? Mas tem várias outras doenças que também são capazes de infectar e até matar as pessoas em função dessas doenças, né? Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente toma um monte de vacina. Eu não sei se você se lembra das vacinas, o tanto que elas doem, mas elas são extremamente necessárias, né?
Um exemplo de vacina que a gente toma todos os anos é a vacina para gripe, que é H1N1, né? A maioria das crianças de até 5 anos e os idosos, todos os anos são imunizados. Por quê? Porque é uma doença contagiosa e dependendo da situação em que ela está, desses dois grupos, né, que seriam as crianças e os idosos, elas podem levar à morte. Aí a gente toma vacina para tentar combater. Então, aí tem a gripe, que seria H1N1, tuberculose, que é transmitida por bactéria, que também pode matar. Nós temos a meningite viral e meningite bacteriana. Então, todas as vezes que a gente tem qualquer pessoa que está desenvolvendo qualquer um desse tipo de doença, tem que correr para o hospital e tentar o máximo possível isolar para que não outras pessoas não sejam contaminadas. Por isso que as pessoas com Covid têm que estar isoladas, né? E aí, para tentar tratar essa pessoa doente e tentar fazer com que o contágio dessa doença para outras pessoas não seja o maior possível, que é o que a gente está vendo agora com a Covid. Sétima pergunta, Valentim. Que outras doenças, tirando o Covid-19, que tem contágio por vírus, que outras doenças, elas têm cura? Então, continuando essa pergunta que a gente falou agora, das diferentes doenças que são contagiosas e podem levar à morte, a maioria das doenças virais, a cura, na verdade, depende do nosso organismo. Por isso que é importante aqueles soldadinhos que a gente falou, né? Então, o principal, se eu estou doente por qualquer doença viral, o meu sistema imune é quem vai conseguir eliminar esse vírus de dentro do meu organismo. Então, é uma luta entre o vírus querendo sobreviver e o meu sistema imune tentando eliminar. Então, é o meu soldadinho versus esse vilão que é o vírus que entrou lá dentro do meu organismo, certo? O que a gente pode fazer, não para tratar, mas para prevenir as doenças virais, é tomar as vacinas que já existem. Então, por isso que é importante, a gente falou, é chato, é dolorido tomar, às vezes, a agulhada lá na hora de tomar a vacina, mas é importante para tentar fazer o quê? Com que você não fique doente. O que vai garantir ou chegar ao máximo possível para te proteger de não pegar a doença são as vacinas. Agora, o tratamento da maioria das doenças virais são tratamentos paliativos, ou seja, só vão melhorar o sintoma. Quem vai combater mesmo é o sistema imune. Quantas pessoas já morreram no mundo, Lucas? Essa pergunta é uma pergunta bem forte, né? Porque hoje em dia a gente falar em morte é muito triste, porque a gente sempre pensa em todas as pessoas, né, que já morreram em função dessa pandemia que a gente está passando. Até agora, mais ou menos 700 mil pessoas já perderam a vida por Covid-19 no mundo, né? É muita gente. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar o tanto que é importante a gente manter todas as medidas que a gente disse até agora. Quando está prevista a vacina de Covid-19 no Brasil? Essa é a pergunta que vale ouro, Valentina. Eu diria que vale um saco de jujuba, junto com algodão doce também, aquela pipoca de circo. Então, assim, vale todos os prêmios e é a corrida pelo ouro, né? A previsão da vacina, né, para o mundo todo, não só para o Brasil, porque para uma vacina ser usada, ela tem que ser testada e ter certeza que não nos vai fazer mal, que é uma coisa boa, benéfica, né? Que aquela agulhada que a gente vai receber vai ser para o nosso bem. Então, o que tem sido feito? Vários estudos sobre, primeiro, tentar entender essa doença, e segundo, tentar fazer uma vacina que vai funcionar e proteger, deixar a gente protegido e a gente poder sair para a rua, né? A previsão da vacina para o Brasil é dezembro, janeiro, mas é uma previsão. Então, a gente continua naquela corrida pelo ouro e por todos aqueles melhores desejos, né? Mas a previsão é que seja dezembro, janeiro, pelo que tudo indica. Quando eu poderei abraçar meus avós? Pergunta de Joaquim. Essa pergunta é forte, né? O que a gente fala é que, assim,
Imagine que os seus avós são joias, mas joias, assim, o que você tem de mais valioso na sua vida hoje é seu avô e sua avó, né? Seus avós paternos, maternos, bisas. Então, essa joia, nesse momento, ela tem que ficar guardada. Ela não pode, em nenhum momento, entrar em contato com qualquer condição que possa deixar ela doente, né? E o mais seguro para encontrar com os avós, poder beijar, poder abraçar, poder conviver com esses avós novamente, poder fazer tudo que se antes fazia, é após a vacinação dos nossos avós, né? Então, o que a gente tem feito agora? A gente tem torcido muito para que a vacina, o mais breve possível, seja colocada para a gente usar, e olhando para os nossos avós como se eles fossem aquele diamante precioso, ou até aquela noz do filme A Era do Gelo, que o esquilo fica lá assim, ó, ele quer pegar de tudo quanto é forma, mas ele não acaba não conseguindo. Mas é a joia mais valorosa para ele é conseguir pegar. Então a gente nesse momento a gente está com essa necessidade de mantê-los o mais isolado possível, porque os avós, assim como algumas outras condições, né? Ou seja, as pessoas mais idosas, assim como outras condições, deixam as pessoas mais suscetíveis para doenças em relação às outras, né? Por exemplo, as crianças, elas ficam doentes, mas elas acabam, a maioria não sente nada, né? Vocês são muito fortes, olha só. Vocês acabam que muitas vezes estão ali, muitas crianças já entraram em contato e não sentem nada. Mas como a gente quer abraçar o vovô de tudo quanto é jeito, a gente pode levar, no caso vocês podem levar para os avós a doença. Então vamos pensar que nesse momento os nossos avós são essa joinha rara e a gente vai manter eles o mais seguro possível. Então vamos usar as chamadas de vídeo, né? E é importantíssimo porque eles também estão se sentindo sozinhos, né? Então, falar com os avós, falar que ama, mandar um bilhetinho de vez em quando, mandar um presentinho de vez em quando. Então, assim, fazê-los sentirem amados, mas o mais importante é deixá-los o mais possível guardadinhos e quietinhos no lugar deles. Agora a pergunta de Bia. Pegam Covid-19? Os animais pegam Covid-19, né? Então, a gente já tem relatos de alguns animais, né? Na verdade, é uma teoria, né? A mais conhecida é que a Covid-19 passou de animais para o ser humano, né? Então, isso mostra que essa doença, ela veio dos animais, possivelmente, e ela já foi encontrada em alguns cães domésticos, né? Então, já há relatos de cães domésticos que são capazes, sim, de pegarem a Covid-19. Só que o mais importante para ninguém sair jogando os cãezinhos na rua, porque cãozinho é um animalzinho, né, que a gente tem muito amor. Ele não transmite a doença. Até agora, nenhum trabalho, nada foi mostrado que ele transmite, né? Mas ele pode pegar, sim, a Covid-19. Como vocês, profissionais da saúde, se previnem dessas doenças tendo que trabalhar com a cura? Minha pergunta. Sua pergunta é muito, muito importante, né? Porque hoje é um dado muito preocupante a quantidade de profissionais de saúde que tem ficado doente, né? Porque quem está lá na linha de frente tentando tratar as pessoas que estão doentes e isoladas, justamente os profissionais de saúde. Aquelas fotos que a maioria de vocês veem, os filmes, né? É bem o que a gente chama de proteção, é o que a gente chama de equipamentos de proteção individual. Então, os essenciais que a gente tem que usar quando se trata de doenças infecto-contagiosas são a luva para proteger as mãos, né? O gorro para proteger o cabelo, os óculos de proteção para proteger os olhos, né? A máscara para proteger boca e nariz, o jaleco que protege o corpo, sapato fechado. Então, esse é o essencial, é o que a gente chama de equipamento de proteção individual. Além desses,
tem sido usado uma viseira de acrílico na frente, por quê? Porque não só a máscara, mas outras regiões do rosto também podem abrigar o Covid-19. Então, essa viseira de acrílico também tem sido usada. O mais importante, né, é que quando a gente trabalha com esse tipo de patógeno, ou seja, esse tipo de doença, a gente precisa pensar muito em tudo que a gente vai fazer. Então, se eu vou pegar alguma medicação, se eu vou pegar alguma coisa, pensar nos movimentos para evitar o máximo possível de que esse vírus possa se disseminar no ambiente. E quando chega em casa, o mais importante, quando chega em casa, a roupa toda, corre para o banheiro, não toca em nada, entra com as mãos praticamente para cima, corre para o banheiro, tira a roupa toda, toma banho dos pés à cabeça, lava o cabelo, toma banho assim, bem cheque, passando sabão para todos os lados, né? Para evitar com que as pessoas que estão em convívio com esses profissionais se infectem também. Penúltima pergunta. Tive a informação que a senhora e seu marido, que também é pesquisador, criaram um canal no Instagram para informar a população sobre ciência. Como é o nome desse canal e do que se trata exatamente? Ai, olha, você já descobriu do canal? Olha isso. Na verdade, não é um canal, é um Instagram, é um canal de conversa, né? Um dos desafios para cientistas hoje é uma forma de comunicação, né? A gente tem que explicar para vocês, por exemplo, uma criança tão linda, tão inteligente, o que a gente faz, né? Qual que é o meu trabalho, o que que eu faço, por que que é importante hoje a gente entender o valor da ciência. Então, eu e meu marido, que também é cientista, a gente bolou um Instagram que chama Descomplica Ciência, tentando, talvez, essa ponte, em explicar de uma forma mais direta e aplicada ao dia a dia o que que a ciência faz, né? E a gente está vendo a importância da ciência, por exemplo, Marina, quando eu vejo a busca pelo ouro da vacina, né? Quem está pesquisando? Quem que está correndo atrás da vacina? Quem que está estudando a vacina? Justamente o cientista. Então, a gente precisa entender a importância e precisa explicar para a sociedade como que a ciência é importante no nosso dia a dia e como ela salva vidas e que dirá o mundo, né? Aí a gente criou esse canal, vamos ver, foi esse final de semana. E para ver se a gente consegue. Depois você pode ir lá, viu, curtir o canal e se quiser perguntar qualquer coisa, pode colocar, que a gente está respondendo. Última pergunta. Nossos colegas nos relataram sobre a viagem de sua família para o Canadá. Qual é o tema de sua pesquisa que será desenvolvida no Canadá? Nossa, vocês estão sabendo demais, né? Mas tudo bem que vocês têm informantes super, super infiltrados aqui dentro de casa, né? Nós vamos para o Canadá, nós vamos para uma cidade chamada Calgary, estamos indo como professores convidados pela Universidade de Calgary, fazendo um pós-doc. O meu trabalho lá, até agora, vai ser justamente estudar o COVID. Só que eu vou estudar o COVID em um dos sintomas que ele causa diarreia, né? Um dos sintomas que as pessoas têm, dos muitos relatados, é que as pessoas têm dor de barriga. Então, o grupo que eu vou trabalhar lá, nós vamos estudar por que que isso acontece, por que que ele consegue ir lá no intestino causar alguma coisa e isso causa diarreia, né? Então, a interação do COVID com o intestino e causando diarreia. É esse o tema que eu vou trabalhar lá. Estou muito ansiosa, tomara que dê tudo certo. Para finalizar, gostaria de agradecer em nome de todos os meus colegas e professora por nos esclarecer temas tão relevantes para a atualidade. A gente te deseja sorte para essa jornada que você e sua família trilharão a partir de novembro em direção ao Canadá. Por favor, deixe seu recado final para os ouvintes da IGTV, do Instituto Aspásia de Mileto, e muito obrigada.
Eu que agradeço pelo convite, né, da professora Maíta, assim como vocês, representado, né, aqui por você, Marina. E para mim é uma honra poder falar com vocês sobre o que eu faço, sobre o que está acontecendo agora e poder partilhar um pouquinho do conhecimento que a tia tem. Então, assim, a tia está muito feliz mesmo. E eu espero que dê tudo certo, né? E logo todos nós estejamos juntos, nos abraçando e festejando e sendo gratos por tudo que a gente está passando, vivendo agora. Porque tem sido um período muito difícil, mas a turminha de vocês tem dado um show. Todo mundo feliz, todo mundo participa das aulas. Então, assim, continuem assim. Obrigada, viu? Obrigada.